Cristiano Ronaldo deixou uma criança com lágrimas nos olhos. Messi emocionou um país inteiro. E esses jogadores estão chorando por um motivo assustador. Esses são os momentos mais emocionantes e bonitos do futebol. É assim que fica uma pessoa quando realiza o seu sonho. Messi já foi muito criticado pelos torcedores e até chegou a dizer que nunca mais jogaria pela seleção. Mas o cara deu a volta por cima e conquistou o mundo. Olha como os argentinos ficaram com essa vitória. E mesmo quem não era argentino se emocionou com a conquista de Lionel Messi. E enquanto Messi estava no paraíso, do outro lado, Mbappé passava pelo inferno. Chegar tão perto da glória e perder deve ser muito triste. Neymar também passou por um pesadelo terrível quando o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo de 2022 pela Croácia. A classificação estava na mão dos brasileiros e eles deixaram a semifinal escapar. Dá pra ver no rosto dos jogadores como aquilo mexeu com eles. Suárez e seus companheiros também passaram por esse momento desesperador, quando o Uruguai foi eliminado da Copa do Mundo. E ainda tem gente que diz que os jogadores não se importam com a seleção. A Copa do Mundo é tão mágica que coisas simples se tornam especiais. Quando a Coreia do Sul conseguiu vencer Portugal, algo que parecia impossível, os jogadores não seguraram as lágrimas. Eles tinham acabado de garantir sua vaga nas oitavas de final. Cristiano Ronaldo passou pelo pior medo de um pai, perder um filho, e os torcedores do Liverpool, maior rival do United, que era o time do Cristiano Ronaldo na época, se solidarizaram. Eles fizeram uma homenagem ao jogador e sua família no minuto 7, em referência à camisa do jogador. Nesse momento, até a rivalidade no futebol deixou de existir. Esse torcedor tinha um sonho, conhecer o ídolo da sua infância, mas ele foi impedido pelos seguranças antes que conseguisse. E foi aí que Ronaldinho mostrou que ia ser um verdadeiro ídolo. Ele fez questão de ir até o torcedor e dar a atenção que ele tanto queria. Esses jogadores estão chorando por um motivo assustador. Mas antes de ver o que aconteceu, eu quero te fazer uma pergunta. Como uma lenda se despede do seu clube? Bom, no caso do Di Maria, foi do jeito mais emocionante possível. Esse é o último jogo, e o último jogo dele com a camisa do Paris Saint-Germain. Mas a despedida de Agüero do Manchester City foi ainda mais marcante. O jogador praticamente surgiu ali e se tornou a maior lenda do clube. Até seu técnico, Pep Guardiola, ficou emocionado ao dizer as palavras finais para o craque. He's a special person for all of us. He's so nice, he's so nice. Esse goleiro mostrou o que significa honrar a camisa. Por causa desse temporal, ele estava claramente tremendo de frio, mas se recusou a sair de campo. Mesmo sem condições, ele continuou representando seu clube. Cristiano Ronaldo e Messi protagonizaram praticamente 10 anos do futebol mundial, mas em algum momento isso iria acabar. Quando Cristiano decidiu jogar na Arábia, muitos acharam que nunca mais veriam os maiores rivais da história se enfrentarem. Mas esse jogo aconteceu, um último confronto, uma última dança. O mundo do futebol inteiro agradeceu por esse momento tão mágico. E eu tenho certeza que você que cresceu acompanhando esses dois craques se emocionou nesse dia. Dybala se tornou famoso mundialmente por causa da Juventus, e esse foi o time que deu ao craque uma chance de mostrar o seu talento. E deu pra ver toda a gratidão do argentino quando chegou a hora de dizer adeus a seu clube. Mas olha o que aconteceu com esse árbitro. Mas se você acha que o jogador fez de propósito, tá errado. Ele foi o primeiro a ajudar o juiz a se levantar. Cristiano Ronaldo não é um robô e eu posso te provar isso. Mas antes olha o que fizeram com esse garotinho. Ele não era um torcedor ilustre. Na verdade, é o filho de um jogador do clube que tinha acabado de falecer. Os outros jogadores fizeram questão de mostrar respeito pelo seu colega e dar todo o apoio para aquela criança que perdeu o pai, né? John Terry foi capitão do Chelsea por anos. Na verdade, o zagueiro passou a vida inteira no clube. E quando essa lenda teve que se despedir, ele deixou o estádio inteiro emocionado. Lastly, you guys, the fans, the best supporters in the world, without a shadow of a doubt. You've given me everything from the age of 14 when I first signed at this football club. You've picked me up when I was down,
You've sung my name when I've had bad games and disappointed you as well. Honestly, from the bottom of my heart, thank you so much. I love you all. E falando em lendas, Ronaldinho mostrou porque é tão amado pelos torcedores. Esse garotinho invadiu o gramado para realizar o sonho de abraçar seu ídolo, e Ronaldinho fez questão de que ele realizasse seu sonho. Assim como no dia em que quase perdemos um dos nossos maiores craques. Durante a Eurocopa de 2021, Christian Eriksen desabou em campo, sem contato com nenhum adversário. Por alguns segundos eternos, milhões de pessoas assistiram, em choque, ao que parecia ser uma tragédia ao vivo. O coração dele tinha simplesmente parado. Graças ao rápido atendimento e ao uso de um desfibrilador, Eriksen voltou à vida. Sim, ele literalmente foi ressuscitado diante das câmeras. Hoje, contra todas as probabilidades, ele está de volta aos gramados, provando que a vida pode dar uma segunda chance quando menos se espera. Quando o rei do futebol nos deixou, o mundo inteiro fez questão de homenagear e relembrar o que o fez se tornar o rei. Depois desse jogo difícil, em que a Juventus acabou eliminada, o português simplesmente não aguentou e começou a chorar. Cristiano Ronaldo deu um exemplo para todos os jogadores. Ele não fez apenas sua obrigação, deu o máximo de atenção para a garotinha e tornou aquele dia ainda mais especial. Doku ganhou um pênalti depois desse lance, mas ele nem sequer pensou em comemorar. Quando viu seu adversário com cãibras, ele fez questão de ajudar antes de qualquer coisa. No PSG, Neymar e Cavani estavam brigados, mas eles resolveram suas desavenças nesse jogo. Neymar deu a bola para Cavani bater o pênalti, o uruguaio fez o gol e os dois craques comemoraram juntos. O gol é o grande momento do futebol, principalmente em jogos decisivos, mas às vezes o êxtase é tanto que a torcida exagera na comemoração. Nesse jogo, o garotinho acabou caindo e ficou em uma situação muito tensa. Por sorte, alguns jogadores perceberam e não mediram esforços para ajudar. Quando esse garotinho invadiu o campo e foi até Neymar, rapidamente os seguranças chegaram para afastar a criança, mas o jogador foi muito compreensivo, acalmou os ânimos e ainda presenteou o torcedor com sua camisa de jogo. A atitude gigante do brasileiro que justifica o nosso amor pelo futebol. Maradona foi um dos maiores jogadores de todos os tempos e quando ele nos deixou, o mundo do futebol parou para homenageá-lo. Esse pequeno torcedor foi muito bem recepcionado por Lewandowski. O garotinho ainda desejou um bom jogo para o atacante, e esse é um dos momentos mais fofos do vídeo. Ele ainda entrou em campo com os atletas e emocionou a todos. Mbappé é um craque dentro e fora de campo. Em um amistoso pela França, o atacante marcou um gol e fez uma comemoração emocionante. Ele mostrou uma camisa com a foto do seu tio, que havia falecido recentemente, e a camisa ainda tinha a mensagem: "Descanse em paz, tio". Cristiano Ronaldo entrou em campo ao lado dessa pequena torcedora. Ela estava muito feliz e o craque foi super atencioso, mostrando como se deve tratar as crianças. Depois que a Ucrânia marcou esse lindo gol, o torcedor rival cumprimentou alguns ucranianos que estavam na torcida. A cena foi até engraçada, mas mostra o poder que o futebol tem para as boas ações. Quando um pássaro entrou no campo, o goleiro não pensou duas vezes antes de resgatar o animal e levá-lo para fora do gramado. A torcida chegou a aplaudir o gesto nobre do jogador. O respeito é a coisa mais importante do futebol. Nesse jogo, o atleta marcou um lindo gol contra seu ex-clube. Porém, ele preferiu não comemorar, em um gesto de gratidão. A torcida reconheceu essa atitude e o aplaudiu. O futebol quebra barreiras. Mesmo em uma cadeira de rodas, esse torcedor entrou em campo com os jogadores que o saudaram. O técnico de futebol precisa ser, acima de tudo, um líder. Durante essa partida, os jogadores pensaram que o jogo estava parado. O adversário aproveitou o erro e marcou o gol. Claro que essa atitude gerou revolta e uma grande confusão, mas aí o treinador chamou sua equipe e deu uma orientação. Na saída de bola, isso aconteceu. Um gesto nobre que foi reconhecido pelo técnico e jogadores rivais. Esse lance poderia ter acabado em uma grande confusão, mas os jogadores levaram tudo na esportiva e com muito bom humor.
Garnacho, do Manchester United, caiu no gramado com fortes câimbras. E sabe quem veio ajudá-lo? O goleiro rival, Dibu Martínez. A atitude gerou aplausos da torcida, que reconheceu o gesto do atleta. Quem não gostaria de ganhar um autógrafo do ídolo? E quando ele joga no time rival? Esse garotinho conseguiu o que parecia improvável. Mesmo com a camisa de outro time, o jogador foi muito simpático. Com certeza esse momento ficará guardado para sempre na memória do pequeno torcedor. Salah machucou o ombro nesse lance e precisou sair de campo. Tudo isso em uma final de Champions League. O jogador ficou muito abalado e recebeu o apoio até mesmo dos rivais. Afinal, são todos colegas de profissão. Uma simples foto pode significar muita coisa. Para esse torcedor, foi um momento lindo e único. A gentileza e empatia do jogador mostraram por que o futebol vale a pena. Esses gestos tornam o futebol melhor a cada dia. Essa partida marcou o último jogo de Lukas Piszczek pelo Borussia Dortmund, depois de 11 anos. Foi uma homenagem muito bonita para um dos maiores jogadores da história do clube. Em uma jogada de linha de fundo, esses dois jogadores escorregaram e acabaram caindo no chão ao mesmo tempo, mas eles tiveram espírito esportivo e um ajudou o outro a se levantar. Veja só que lance emblemático. Em uma dividida de bola, o jogador sentiu fortes dores na perna. E quem o ajudou foi o próprio rival que estava envolvido na jogada, Kevin De Bruyne. No calor do jogo, muitas vezes os jogadores tomam atitudes impensadas, como esse goleiro aqui. Ao pegar a bola, ele deu um empurrão no gandula. O garoto ficou muito chateado, pois só estava tentando fazer seu trabalho. Os próprios jogadores chegaram a dar uma bronca no goleiro, mas felizmente o goleiro consertou seu erro e pediu desculpas para a criança. Ela ficou muito feliz com o gesto. O meio-campista Essugo estreou pela equipe do Sporting com apenas 16 anos e não conteve a emoção. Com certeza, esse é um momento inesquecível para todo jogador de futebol. Mesmo com um cartaz pequeno, esse torcedor do Chelsea tinha esperança de chamar a atenção do seu ídolo Hazard. E ele conseguiu. O jogador viu o recado e não pensou duas vezes antes de presentear o garoto com sua camisa de jogo. A reação das outras crianças também foi sensacional. Algo parecido aconteceu aqui. Olha a reação dessa torcedora ao receber a camisa do Jorginho. Essa foi a última partida apitada por esse juiz, que estava se aposentando. E o gesto dos jogadores de ambas as equipes foi lindo. Eles mostraram muito respeito pela trajetória do árbitro. Uma garotinha cega estava sendo ignorada durante a cerimônia de premiação da Supercopa da UEFA. Mas Grealish foi o único que deu atenção para a menina, apesar de algumas pessoas terem tentado impedir esse momento. O espírito natalino estava presente nessa partida. O pequeno torcedor encantou a todos e recebeu até alguns autógrafos. Um dia memorável. Esse lance foi simplesmente incrível. O defensor sentiu uma lesão e a bola ia sobrar limpa para o seu adversário, que teria grandes chances de fazer o gol. Mas ao perceber a lesão do seu oponente, o atacante parou imediatamente a jogada para que o atendimento médico entrasse em campo. No final, ele foi aplaudido pela atitude. Imagina receber um abraço do técnico Mourinho. Esse garotinho se emocionou, pois era muito fã do treinador. Esse garoto só queria uma foto com Memphis Depay e invadiu o campo correndo. A reação do jogador foi a melhor possível e o pequeno torcedor conseguiu a tão sonhada foto. Um retrato inesquecível. Futebol é algo que a gente sente na pele e vai muito além da visão. Esse torcedor mirim, deficiente visual, viveu um momento único. Além de entrar em campo e ficar perto do seu time do coração, ele marcou um gol e comandou a torcida. A alegria foi contagiante. O lance a seguir é incrível. O futebol é um esporte coletivo. Quando esse atleta se machucou durante uma jogada, alguns jogadores pararam, inclusive os rivais. Porém, os outros atletas não perceberam e continuaram a jogada, que resultou em gol. O que seria um grande problema se transformou em um gesto nobre. Na saída de bola, o time rival fez isso e abriu caminho para um gol histórico no futebol.
A honestidade no futebol é uma coisa rara. Olha só esse lance. O jogador caiu na área e o juiz deu pênalti. Mas o próprio atleta avisou o árbitro que o lance tinha sido normal. O juiz voltou atrás e anulou a penalidade. O torcedor mirim, com 2 próteses nas pernas, conseguiu realizar um sonho. Ele entrou em campo e jogou bola com os jogadores do seu time. Esse grupo de torcedores muito especiais foram homenageados e presenteados pelos jogadores do time do coração. Eles ainda entraram em campo com seus ídolos, a atitude grandiosa e repleta de carinho. Nesse aquecimento, Cristiano Ronaldo acidentalmente acertou a bola no cameraman. O craque pediu desculpas e ainda deixou uma lembrança para o profissional. O goleiro falhou feio nesse lance e levou um gol incrível. Ele ficou desolado em campo. Mas o goleiro do time rival veio consolá-lo, mostrando que o futebol não é apenas rivalidade, mas solidariedade. Mais uma vez, Cristiano Ronaldo foi muito generoso. Nessa partida, ele autografou a bola do jogo e a deu de presente para uma torcedora que estava na arquibancada. Máximo respeito.